Para alguns, a primavera é o começo de um novo pesadelo, as alergias. Estima-se que 1/4 da população sofra desta patologia. As alergias começam na infância, mas continuam por toda a vida. Importa, por isso, diagnosticar e tratar, mas também prevenir as crises na mudança de estação. Tem comigo o Dr. João Fonseca, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, que nos vai falar sobre as alergias. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Sr. Doutor, para o que tudo indica, parece estar a chegar uma primavera longa e intensa para os alérgicos, pelo menos é este o alerta da Sociedade Espanhola de Alergologia, que aponta dificuldades para quem tem alergias, especialmente nas zonas urbanas. Sim, de facto, os nossos colegas espanhóis chamaram a atenção para diferenças que ocorreram no final do inverno em algumas cidades em Espanha, quer em termos das condições meteorológicas, quer em termos da poluição. E estes dois fatores contribuem muito para níveis elevados de pólenes depois no ar durante a primavera e por isso mesmo em Espanha e provavelmente também em Portugal, dada a proximidade que temos, poderá ser mais uma primavera difícil para os alérgicos não tratados, porque os alérgicos tratados podem e devem estar perfeitamente bem. Nos últimos anos já tem vindo a ser assim. A primavera nos últimos anos, pelo que sei, tem tido as maiores concentrações de pólen de sempre. Verdade. O que acontece é que parece que há diferenças, como sabemos, quer em termos da temperatura média que vai aumentando, e ao aumentar essa temperatura média é possível, de facto, que os pólenes, que haja maior quantidade de pólenes. Por outro lado, também níveis de chuva muito elevados e concentrados no tempo, alternando depois com períodos em que o sol se manifesta durante muito tempo, também fazem que haja esse aumento da polinização das plantas, o que é em si bom, não é? E também já agora gostava de chamar a atenção que depende dos pólenes. Nem todos os pólenes são maus para os alérgicos. Só os pólenes que andam pelo ar e que são, portanto, que as plantas são polinizadas pelo vento, esses sim são aqueles que são preocupantes. Já os pólenes mais de plantas ornamentais ou que são de flores que são polinizadas pelos insetos, esses têm características que não são capazes de atingir as zonas das vias aéreas que nos preocupam. Mas quais são então os pólenes que são a principal causa de alergia? Os pólenes mais importantes no nosso país, e aliás noutros países também, são os pólenes das gramíneas, portanto das ervas mais baixas, das ervas que crescem nos baldios, junto às estradas, das ervas até aos 30 centímetros. Esses são sem dúvida os pólenes mais frequentes. Mas depois existem um grande número de pólenes capazes de provocar doença alérgica, que é principalmente a rinoconjuntivite, portanto alergias nasais e dos olhos, e que envolvem desde árvores, e é importante dizer que os pólenes das árvores começam até a polinizar mais cedo e, portanto, logo a partir de finais de janeiro, inícios de fevereiro, já algumas plantas, algumas árvores polinizam e, portanto, podem provocar sintomas nessa altura. E depois também outro tipo de ervas que crescem junto aos muros, a parietária e outras ervas, ervas mais altas, que podem polinizar inclusive ao longo de todo o verão e até setembro, portanto, a época das primaveras. Em países do sul da Europa, como é o nosso caso, não é tão característico como é no norte da Europa, que são 2 ou 3 meses ali à volta de maio, mas pode, de facto, atingir um grande número de meses, embora as pessoas, em geral, tenham maior sensibilidade a uns pólenes do que outros, não é? E quais são os sintomas que surgem? Os sintomas podem ser muito diversos. De qualquer forma, os sintomas mais importantes têm a ver com o nariz e os olhos, como estava a dizer. A comichão, quer dos olhos, quer do nariz, quer do céu da boca, da garganta, são sintomas muito característicos e que ajudam até a diferenciar de outras patologias que também dão os sintomas normais que todos conhecemos, dos espirros, aqueles espirros que nunca mais acabam, aquela situação do pingo do nariz constantemente a assoar o nariz, também até
questões de tosse que acontece com bastante frequência, e depois o chorar dos olhos, a intolerância, o olho vermelho, tudo isso sintomas que são extremamente incomodativos, quer durante o dia, nas atividades profissionais ou sociais, quer também durante a noite. E, de facto, principalmente na rinite, há situações de más noites, quer nas crianças, quer nos adultos, e que provocam depois alterações profundas na qualidade de vida. Claro que sim. Depois também, os mesmos, embora os pólenes não sejam motivos tão grandes em Portugal de sintomas dos brônquios e de asma, de facto, habitualmente também podem agravar os sintomas das vias aéreas inferiores, porque cada vez mais se sabe que a doença nasal e a doença brônquica, quando são alérgicas, andam par a par, e, portanto, há muitas vezes os tais agravamentos de vários órgãos. Mas são, como disse o doutor, sintomas muitas vezes pouco valorizados, quer nos adultos, quer nas crianças, e sabemos que a maioria das pessoas alérgicas em Portugal nem sequer tem a doença controlada. Sim, o que se passa é que nós temos que entender a alergia como as pessoas com doença alérgica como uma pirâmide, em que muita gente tem uma doença mais ligeira, às vezes que não tem tanta interferência, e, portanto, todos nós conhecemos alguém, ou nós próprios, que tem uma alergiazinha. O problema é que depois existe, entre aspas, depois existem um grande conjunto de pessoas, embora menos, que têm uma doença muito mais intensa, e, portanto, há uma tendência para desvalorizarmos uns aos outros, e, portanto, nem todas as rinites são iguais, digamos assim, e, portanto, às vezes há uma certa tendência para nos acomodarmos a níveis de sintomas e a níveis de qualidade de vida que podiam ser completamente melhorados, não é? E nós temos notado isso até mais. Há bocado estávamos a falar das primaveras e se elas têm ou não maior gravidade, e é isso que nós notamos. Nós notamos não tanto um aumento do número de casos de doenças alérgicas, mas sim um aumento da gravidade dos sintomas e da influência que têm na qualidade de vida das pessoas. Isso é o que vemos todos os dias no Instituto CUF, é exatamente que os doentes não são apenas tão mais frequentes, mas são principalmente, a sua vida é mais alterada pelos níveis de sintomas e durante mais tempo, exatamente quando são alérgicos aos pólenes, porque, como eu estava a dizer, não é como noutros países da Europa, que é 1 ou 2 meses de suplício, não, às vezes são mais de meio ano em que ocorrem sintomas, por exemplo, quando são as tais ervas. E, como disse, com um impacto muito negativo na qualidade de vida dos doentes. Por isso é importante tratar-se. Como é que se faz o tratamento das alergias? Também aqui temos que adequar o tratamento e antes do tratamento, a avaliação da doença alérgica, temos que adequar ao nível e à gravidade da situação. Os tratamentos podem ser apenas, se for uma situação ligeira e ocasional, apenas de alívio dos sintomas, com os antihistamínicos, os antialérgicos, portanto, sintomas medicamentos por via oral que apenas servem para aliviar os sintomas e não tanto para prevenir ou evitar que no dia a seguir não os tenhamos. E depois, quando a situação, e cada vez mais, como eu estava a dizer, cada vez mais isso é necessário, quando de facto há um nível de persistência dos sintomas e nível de gravidade dos sintomas, é necessário prevenir para que não voltem a ocorrer esses sintomas. Então, aí são necessárias medicações, muitas vezes tópicas, por exemplo, no nariz, ou também às vezes nos olhos, que vão evitar que os sintomas apareçam. São medicamentos anti-inflamatórios que vão, digamos, um pouco mais fundo à causa que provoca os sintomas. E ainda mais atrás, é possível, nas situações em que, se forem bem definidas pelos alergologistas, se que realmente há uma situação que há uma causa próxima e que pode ser modificada a longo prazo, podem então ser feitas as vacinas antialérgicas que realmente, quando bem indicadas e quando bem escolhidas, podem não curar, mas modificar a longo prazo e, portanto, nós não termos que fazer medicação toda a vida, que é o que acontece aos alérgicos, mesmo que estejam a fazer os tais anti-inflamatórios. E isso quanto tempo antes? A primavera está quase a chegar. É a altura de procurar o médico e começar a prevenir e evitar essas crises? Se for, mais uma vez, eu gostava de chamar a atenção que as alergias aos pólenes são muito frequentes em Portugal, mas as alergias aos ácaros ainda são mais. E a outros, mas principalmente aos ácaros. Portanto, de facto, nem todas as pessoas são alérgicas, é por causa das alergias que ocorrem mais na primavera. Mas para esses que pioram na primavera, de facto, como disse bem, é necessário, principalmente
eventualmente utilizar os tais medicamentos nasais anti-inflamatórios antes do início dos sintomas. Depois, digamos assim, da inflamação estar no seu alto, já é muito mais difícil conseguir reduzi-la. Portanto, se antes dos estímulos que vão ter com os pólenes conseguirmos baixar essa inflamação, aí vamos ter um controle muito melhor, muito menos incómodo e também até menos quantidade de fazer terapêutica. E até de complicações, porque uma das situações que é cada vez mais necessário referir é que a rinite favorece, por exemplo, infecções secundárias, sinusites agudas, mesmo amigdalites, por exemplo, nas crianças, faringites, tudo isso são favorecidas por essa inflamação exagerada e essa resposta com produção do muco, etc., que facilita infecções. E, portanto, nada melhor do que evitar esses agravamentos para também depois evitar essas complicações. Voltando um pouco ao início da nossa conversa, à Sociedade Espanhola de Alergologia, os espanhóis fazem sempre uma previsão no fim do inverno, uma previsão para os cidadãos saberem o que é que podem esperar da primavera que se segue. Em Portugal, o que é que temos? Temos, pelo que sei, um boletim policlínico. O boletim polínico e a previsão que os pólenes que a Sociedade Portuguesa de Alergologia, com a rede de aerobiologia que foi instituída já quase há 10 anos e que tem permitido conhecer com grande profundidade não só os pólenes que acontecem nas diferentes zonas do país, mas também, digamos, qual é a sua distribuição ao longo do tempo. E, de facto, todas as semanas é emitido, digamos, uma espécie de uma previsão do que pode acontecer em cada zona do país relativamente a cada grupo de pólenes mais importantes. E isso permite, se a pessoa souber o que é alérgica, permite ter, digamos assim, uma certa noção do que é que poderá contar nos dias a seguir e, por exemplo, se for caso disso, reforçar a sua medicação. Mas também permite que as pessoas possam escolher, entre aspas, os sítios por onde vão passar os fins de semana ou as férias, possam ter um bocadinho mais de cuidado em termos de usar óculos escuros, por exemplo, nos dias com maiores quantidades de pólenes, também fechar as janelas do seu carro quando vão principalmente junto do campo. Mas, de facto, essas situações podem ser ajudadas, de facto, no site da rede de aerobiologia, que está acessível através da SPIKE, em www.spike.pt. E, de facto, isso pode ser uma ajuda e temos visto que, não só para os médicos, mas principalmente para os doentes, os permite ter uma noção mais exata do que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. Muito bem, mais informações e o boletim polínico, então, para consultar neste site, volto a referir, www.spike.pt, com muitas mais informações para quem sofre de alergias. Dr. João Fonseca, agradeço a sua vinda aqui ao consultório do Porto Canal. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estivemos na apresentação do Seminário Desporto e Saúde